sobre a proteção de Deus, o Senhor da vida. Declaro aberta a 92ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal do Recife. Convido o vereador Chico Guico para compor a mesa dos trabalhos, funcionando como primeiro secretário, e o vereador Almir Fernando como segundo secretário. Assim composta a mesa, solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 11ª reunião extraordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 19 de novembro de 2018, presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, aos 19 dias do mês de novembro do ano 2018, às 17 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar terra da Casa Mariana, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques, ocupar a primeira e segunda secretaria, respectivamente. Os vereadores Chico Guico e Almir Fernando, havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior que foi feita. Não havendo nenhum questionamento sobre a ata, a mesma foi aprovada sem restrições. Em seguida, o senhor presidente determinou pelo secretário que procedesse a chamada regimental, a oportunidade que foram registradas as presenças dos vereadores Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Aimee Carvalho, Alcides Teixeira Neto, Amaro Cipriano Maguari, Ana Lúcia, Antônio Luiz Neto, Benjamin da Saúde, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Edberto Rafael, Fred Ferreira, Gilberto Alves, Hélio Guabiraba, Ivan Moraes, Jairo Brito, Júnior Bocão, Marcos de Bria, Marília Reis, Michele Collins, Natália de Menudo, Renato Antunes, Rinaldo Júnior, Rodrigo Coutinho, Rogério de Luca, Romeirinho Jatobá, Romero Albuquerque e Anderson Florencio. Foram justificadas as ausências dos vereadores Alindo Ariano, André Regis, Augusto Carreras, Felipe Francis Mais, Jaime Asfora. O senhor presidente fez consulta ao plenário para que a PPA e a LOA fosse votada em bloco. Não havendo questionamento, foi concedido o seu pedido. Foi havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, do qual constaram as seguintes matérias, segunda discussão, 3/5 do parecer, 1545/2018, a Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 16, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2018-2021 do município do Recife para o exercício 2019, bem como das emendas aprovadas e aprovadas com subemendas. Emendas aprovadas número 6, 7, 9, 10, 13, 16, de autoria da vereadora Michele Collins, número 60, 62, 63, 64, 65, 67, de autoria do vereador Ivan Moraes, 58, da vereadora Ana Lúcia. Emendas aprovadas com subemendas, número 1, da vereadora Natália de Menudo, número 5, 11, 21, 22, 32, da vereadora Michele Collins, 42, 43, 44, 46, 47, do vereador Heriberto Rafael, 48, 49, do vereador Almir Fernando, 52 da vereadora Ana Lúcia. Voltaram-se os vereadores Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Aimee Carvalho, Alcides Teixeira Neto, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, Ana Lúcia, Benjamin da Saúde, Chico Guico, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Eduardo Marques, Heriberto Rafael, Fred Ferreira, Gilberto Alves, Hélio Guabiraba, Ivan Moraes, Jairo Brito, Júnior Bocão, Marcos de Bria, Marília Reis, Michele Collins, Natália de Menudo, Renato Antunes, Rinaldo Júnior, Rodrigo Coutinho, Romeirinho Jatobá, Romero Albuquerque e Anderson Florencio. Total 29 votos. Foi aprovado. Segunda discussão, 3/5 do parecer, 1544/2018, a Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 17/2018, de autoria do chefe do Poder Executivo, que destina a receita e fixa a despesa do município do Recife para o exercício de 2019, emendas número 2 do vereador André Regis, número 4 da vereadora Natália de Menudo, 5/49 da vereadora Michele Collins, 9/76 do vereador Augusto Carreras, 11/12 do vereador Gilberto Alves, 19 do vereador Marcos de Bria, 21 do vereador Carlos Gueiro, número 26 do vereador Heriberto Rafael, número 39/40 do vereador Aerto Luna, 42, 44, 77, 124 do vereador Ivan Moraes, 47 do vereador Rinaldo Júnior, 64 do vereador Ricardo Cruz, número 65 do vereador Renato Antunes, número 74 da vereadora Ana Lúcia, número 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
do vereador Jaime Asfora. 138, do vereador Marco Aurélio. Emendas aprovadas com sua emenda número 1, do vereador Chico Kiko. 3, da vereadora Natália Menudo. Número 8, do vereador Adelaldo Pinto. Número 10, do vereador Davi Muniz. 18, do vereador Amaro Cipriano Maguarei. 22, 23, do vereador Rodrigo Coutinho. 27, do vereador Fred Ferreira. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, da vereadora Aline Mariano. 126, 139, 140, do vereador Marco Aurélio. 142, do vereador Alcides Teixeira Neto. Emendas aprovadas pela relatoria. Emenda número 1 da relatoria. Votaram sim os vereadores Adelaldo Pinto, Herto Luna, Amir Carvalho, Alcides Teixeira Neto, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, Ana Lúcia, Benjamin da Saúde, Chico Kiko, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Eduardo Marcos, Heriberto Rafael, Fred Ferreira, Gilberto Alves, Hélio Guabiraba, Ivan Moraes, Jairo Brito, Júnior Bocão, Marcos de Bria, Marília Reis, Michele Colli, Natália de Menudo, Renato Antunes, Rinaldo Júnior, Rodrigo Coutinho, Romero Albuquerque, Romerinho Albuquerque, Romero Albuquerque, Romerinho Jatobá e Anderson Florencio. Total 29 votos. Foi aprovado. Senhor presidente lembrou a todos sobre a reunião solene que acontecerá logo mais às 18 horas para a entrega do título de cidadão do Recife ao seu Carlos Augusto Lopes da Costa, de autoria do vereador Romero Albuquerque. E reunião solene de amanhã sobre às 18 horas para a entrega da medalha do médico de saúde professor Fernando Figueira, de autoria da Comissão Executiva da Câmara do Recife. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura do prolongamento da ordem do dia, da qual constarem as seguintes matérias. O segundo secretário solicitou que os pareceres de redação fossem votados em conjunto. O senhor presidente fez a consulta ao plenário, foi concedido o pedido do segundo secretário. Discussão única dos pareceres 550 e 551, de autoria da Comissão de Redação, opinando pela aprovação dos projetos de lei do Executivo 16 e 17, de sua autoria, foram aprovados. Discussão única do requerimento 5481-2018, de autoria do vereador Davi Muniz. Discutiu a matéria o vereador Davi Muniz, falou da importância do voto e aplauso para a categoria de transporte complementar. Foi partilhado pelos vereadores Almir Fernando, Júnior Bocão, Amaro Cipriano Maguari, Herto Luna, Gilberto Alves, Hélio Guabiraba. Foi aprovado. Não havendo vereadores inscritos no grande expediente e nem em tempo de liderança, o senhor presidente convocou a casa para se reunir logo mais às 18 horas, em uma reunião solene no local de costume, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ato, que depois de lida aprovada, vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, lida ata. Lida a ata, coloco em discussão. Como ninguém quer discutir, encerra a discussão. Coloco em votação. Os senhores vereadores que tiverem algum reparo, está na hora de se pronunciar. Não havendo nenhum pronunciamento, a ata está aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente do dia. Requerimento 5608/2018, do vereador Ivan Moraes. Requerimento 53/2018, do vereador Alcides Teixeira Neto. Requerimento 54/2018, também do vereador Alcides Teixeira Neto. E o 55/2018, também de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, encerro o expediente inicial e dou início ao pequeno expediente, convidando a primeira vereadora inscrita, Sua Excelência a vereadora Natália de Menudo. Segundo vereador inscrito, vereador André Regis. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Eu vou declinar, senhor presidente. Declinado. Vereador Wanderson Florencio. Antes que Vossa Excelência use a tribuna, chegou ao meu conhecimento aqui que nós temos a presença do senhor Guilherme Araújo, que é presidente da Associação Indígena Chucuru de Pesqueira. Seja bem-vindo. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Minha vinda na tribuna na tarde de hoje é breve, mas considero importante. Na verdade, eu venho com tristeza a essa tribuna, senhor presidente, registrar que o grande artista plástico pernambucano,
que tem uma história marcante na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, que já se foi, Abelardo da Hora. Ele tinha um grande acervo que estava de posse da sua família e que por muito tempo, desde o falecimento de Abelardo, que a família vinha tentando para que esse acervo pudesse ser exposto, mais do que isso, doado ao estado de Pernambuco, para que o estado pudesse dar manutenção, mas também ficar à disposição do povo pernambucano. Porém, pela falta de resposta e também pela falta do interesse em abraçar a cultura e essas obras que significam tanto para nós, povo pernambucano, a família teve que tomar uma iniciativa e o estado que acolheu essas obras, e vai ser construído um museu, vereadores, para expor e cuidar de todo esse acervo, será o estado da Paraíba, nosso irmão, o estado vizinho, mas que nós temos aqui que lamentar a falta do interesse do estado de Pernambuco, da cultura, das pessoas que fazem a cultura pernambucana, em não abraçar esse acervo e deixá-lo à disposição do povo pernambucano. Portanto, eu venho a essa tribuna me solidarizar com a família, parabenizar o estado da Paraíba pela sensibilidade em tomar essa iniciativa que eu considero importante para o povo nordestino, o povo brasileiro, mas que infelizmente o povo pernambucano ficou em segundo plano nesse momento. Então é esse o meu registro. Quero dizer à família que sempre conto conosco, com a tribuna onde eu estiver, para defender a história da Abelardo da Hora, a história da cultura pernambucana, a cultura nordestina e brasileira. É um registro de lamentação por nós pernambucanos, mas também de felicitações aos paraibanos e o governo da Paraíba, que teve a boa sensibilidade. Era isso, vereador. Obrigado, vereador. Convido a próxima vereadora inscrita, a vereadora Michele Colles. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes, eu ocupo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para registrar a nossa alegria pela inauguração do Centro de Doenças Raras do Hospital Maria Lucinda, no estado de Pernambuco, que também contempla o Centro de Doenças Raras da cidade do Recife, que é uma lei de nossa autoria, a Lei 18.409 de 2017, que cria o primeiro centro de referência de doenças raras na cidade do Recife. E, de acordo com informações do próprio secretário de Saúde do Recife, doutor Jailson Correia, foi estabelecida uma parceria entre secretarias estadual e municipal de saúde, com o propósito de potencializar as ações nesses locais. O espaço tem capacidade para atender cerca de 100 pacientes por mês. Em sua estrutura, o Centro de Doenças Raras do Hospital Maria Lucinda conta com a equipe multiprofissional, laboratórios de análise clínica, exames radiológicos, laboratório especializado em investigação de erros inatos do metabolismo, em parceria com o Hospital das Clínicas de Porto Alegre e Laboratório de Investigação Genética em parceria com o Laboratório Genômica, com uma equipe multiprofissional composta por 12 especialistas, neurologistas, geneticistas, pediatras, ortopedistas, cardiologistas, clínico geral, cirurgião pediátrico, gastropediatra, pneumologista, além de assistentes sociais, enfermeiros e nutricionistas, assim como nós propomos no nosso projeto de lei, que agora é lei. Então, isso traz muita alegria de ver um sonho realizado, né, para tantas famílias que sofrem com doenças raras, para tantas pessoas, vereador,
Almir Fernando, que não tem para onde socorrer os seus filhos, como eu já vim diversas vezes aqui nessa tribuna, vereador André Regis, falar sobre essas famílias que sofrem com doenças raras, doenças que muitas vezes não foram diagnosticadas, e quando essas doenças são diagnosticadas, não tem tratamento, não tem uma alimentação adequada para essas crianças, não tem médicos, são raros os especialistas. Então, a gente fica muito feliz por hoje, Recife, através da nossa lei, em parceria com o governo do Estado, poder contar com o Centro de Doenças Raras. Na época, até, foi muito questionado, mas o prefeito Geraldo Júlio atentou para a necessidade desse público e sancionou essa lei. Gostaria aqui de registrar, no entanto, que trata-se de um centro que vai atender uma demanda de 13 milhões de pessoas que são portadoras de doenças raras no Brasil. A literatura médica lista que 8 mil tipos de doenças raras. As doenças raras, elas são raras porque em cada 100 mil pessoas, em cada milhões de pessoas, uma pessoa nasce com a doença, mas são milhares de doenças raras. Então, são muitas pessoas que são afetadas. E isso vai beneficiar muito a vida dessas pessoas, porque vai tratar diversas enfermidades. Eu gostaria apenas de lamentar, aí eu gostaria de fazer aqui o meu lamento de não ter sido convidada para essa inauguração. Eu não sei se algum vereador dessa casa foi convidado. Eu gostaria muito, como autora da lei, como alguém que luta por essa causa aqui na casa, presidente, de ter sido convidada. Eu acho que a Câmara de Vereadores do Recife, que aprovou por unanimidade essa lei, tinha o direito de ser convidado, e nós não fomos convidados, como também algumas organizações que participaram tanto da construção desse projeto, que lutaram, que também não foram convidadas. Então, isso causou um descontentamento de algumas organizações que nos procuraram, inclusive fizeram até nota de repúdio, apesar de estarem muito felizes pela conquista, mas, ao mesmo tempo, se sentiram excluídos de não ter sido convidados. Então, eu gostaria de chamar a atenção, né, dos dois secretários de saúde, tanto do município do Recife, quanto do Estado, o doutor Irã Costa, para que possam rever isso com as suas assessorias, não sei se de que forma eles podem rever, mas seria muito importante se essa casa tivesse participado desse momento, se essas organizações sociais que participaram, para que isso fosse uma realidade, também tivessem sido convidados. Mas, de qualquer forma, o que vale, o que é mais importante, é saber que as pessoas vão ser tratadas, vão ser cuidadas, as pessoas vão ter atenção integral, que é o que elas mais precisam, e isso é o que importa. Então, eu estou muito feliz e comemoro aqui com essa casa, com a cidade do Recife, com o Estado de Pernambuco. Quero parabenizar o prefeito Geraldo Júlio, parabenizar o governador Paulo Câmara por essa iniciativa de criar em Pernambuco, na cidade do Recife, um centro de atenção a doenças raras. Muito obrigada a todos e todas, é o que eu tinha a dizer. Deus abençoe. Obrigado, vereadora. Encerrado assim o pequeno expediente, solicito ao secretário que anuncie o resultado da chamada regimental constante do painel. Senhor presidente, o nosso painel registra a presença de 20 vereadoras e vereadores. Havendo o número regimental para deliberação das pautas, das matérias constantes da pauta, do início. Vereador Ivan, Vossa Excelência quer retirar o requerimento que está aqui no prolongamento? Sim, Vossa Excelência, muito agradecido. A pedido do Conselho Regional de Biomedicina, a gente quer transferir para amanhã. Adiar. Atendido o requerimento de Vossa Excelência, não havendo nenhuma matéria para o prolongamento do expediente, passamos à ordem do dia, senhor secretário, para fazer a leitura das matérias constantes na ordem do dia. Discussão única do requerimento 54, 53, 54, 54, 54, 55, 54, 56, 54, 57, 54, 73, 54, 94, 54, 95, 54, 96, 54, 97, 54, 98, /2018, todos de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Coloco todos os requerimentos em discussão. Encerrada a discussão, em votação, os que são contrários se pronunciem. Aprovado os requerimentos.
Discussão única do requerimento 54, 58, 54, 59, 54, 60, 54, 61, 54, 68, 54, 69, 54, 70, 54, 71, 54, 75, 54, 85, 54, 86, 54, 87, 54, 88, 54, 89, 54, 90, 54, 91, 54, 92, 54 e o 54, 93/2018, todos de autoria do vereador Júnior Bocão. Coloco todos os requerimentos em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os que são contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5472, 5476, 5477, 5478, 5479 e o 5480/2018, todos de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão, todos os requerimentos. Encerrada a discussão, em votação, os que forem contrários têm a oportunidade de se pronunciar. Como ninguém se pronunciou, estão aprovados os requerimentos. Discussão única do requerimento 5467/2018, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão, o requerimento. Encerra a discussão, coloque em votação. Os que forem contrários se pronunciem. O silêncio indica aprovação. Discussão única do requerimento 5474, 5482, 5483, 54 e o 5484/2018, de autoria, todos de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Em discussão, todos os requerimentos. Vossa Excelência quer discutir, vereador Hélio? Como ninguém quer discutir, encerra a discussão, coloque em votação. Os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 5500, 5501, 5502/2018, de autoria da vereadora Natália de Menudo. Em discussão, requerimentos. Encerrada a discussão, em votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 5607/2018, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão. Em votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Encerradas as matérias constantes da pauta. Havendo matéria para o prolongamento da ordem do dia, solicito ao secretário que anuncie uma por uma e diga se tem um apoiamento regimental. Tem, senhor presidente, apoiamento regimental. Requerimento 5556 de 2018, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Requeremos à mesa, ouvido o plenário, cumpridas as formalidades regimentais, que seja aprovado um voto de aplauso ao Dia Nacional da Consciência Negra, a ser celebrado anualmente em 20 de novembro. Tem isso? Tem mais. Também da Em vereadora... discussão, requerimento. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Também da vereadora Ana Lúcia, o 5559 de 2018. Requer à mesa, a diretora, ouvido o plenário, cumpridas as formalidades regimentais, que seja cedido no dia 6 de setembro de 2018, às 18 horas, o plenário da Câmara Municipal do Recife para a realização de uma reunião solene em homenagem aos gestores das unidades educacionais do município do Recife. 18 horas. 6 de dezembro de 2018, às 18 horas. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, em votação, os que são contrários se pronunciem. Aprovado. Requerimento 5626 de 2018, de autoria do vereador Jaime Asfora. Requeremos à mesa, ouvido o plenário, cumpridas as formalidades regimentais, que seja aprovado um voto de aplauso ao Dr. Roberto Magalhães de Melo pelo lançamento do livro Brasil,
lições do passado e desafios do século XXI. Em discussão, o requerimento. É encerrada a discussão. Em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado o requerimento. Não havendo mais matéria, prolongamento da ordem do dia, dou início ao grande expediente, convidando os senhores vereadores inscritos e o primeiro deles, vereadora Ana Lúcia. Vossa Excelência tem a tribuna à sua disposição para o tempo regimental. Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, senhor presidente e os demais componentes desta mesa, todos que estão presentes nas galerias, pessoal da imprensa e os demais que, por alguma falha, eu não tenha citado. Senhor presidente, eu faço uso da tribuna, agora no grande expediente, para ler uma nota, eu vou ressaltar com muita tristeza, inclusive, da Fundação Altino Ventura, que funciona lá em Arco Verde. A nota diz assim: a Fundação Altino Ventura agradece a população de Arco Verde, mais 13 municípios do sertão de Moxotó e Agreste, pelo carinho que sempre acolheu suas equipes de trabalho, que tanto fizeram pela população desta região ao longo de mais de 10 anos. E com o coração apertado, que a instituição comunica o fechamento da filial Arco Verde devido à falta de repasse de recursos da Secretaria Estadual de Saúde, SES Pernambuco, cujo débito soma 18,5 milhões. É isso mesmo. Pasmem, senhores. Mas o governo do Estado não repassou para a Fundação Altino Ventura, que é uma entidade privada, mas que não tem fins lucrativos, simplesmente 18,5 milhões até a presente data. E, claro, esse é o motivo, né, na verdade, mais forte e real, vereador Hélio da Guabiraba, pelos quais a Fundação Altino Ventura fechou as suas portas. Deixou de atender, pelo menos durante todo o dia, 1.400 pessoas daquela região. Em nota, a Secretaria de Saúde disse o seguinte, que não estava devendo nada, que inclusive tinha feito o repasse em novembro, né, ficou dizendo que não tinha verdade na nota de uma fundação tão séria como a Altino Ventura. Eu conheço de perto a Fundação Altino Ventura, conheço o trabalho da Altino Ventura, trabalho de atendimento às camadas populares, às pessoas que não têm condições de atendimento médico, sobretudo nos mutirões que eles fazem pelo Estado inteiro. E acredito que a seriedade dessa instituição não chegaria ao ponto de emitir uma nota, fechar um polo de funcionamento, sendo mentira. Com certeza não é. Com certeza, vereador Renato Antunes, eles estão devendo isso mesmo. E é impossível, o senhor sabe, o senhor é gestor público, qualquer tipo de órgão, qualquer tipo de serviço ser prestado dignamente sem ter recurso financeiro. Então, é muito triste saber que o governo do Estado não está preocupado com a saúde de milhares de pessoas que faziam uso, que utilizavam os serviços médicos oftalmológicos do Hospital Altino Ventura, o Polo, em Arco Verde. Ademais, as outras unidades do Altino Ventura que funcionam na região, aqui na região metropolitana, por exemplo, da Iputinga e da Boa Vista, estão funcionando também em condições bem precárias. O atendimento caiu, todas as cirurgias foram canceladas pelo mesmo motivo, falta de recursos, falta de médicos anestesistas. Então, o meu apelo nessa tarde é para que o governo do Estado repense, coloque na cabeça a ideia de dizer o que realmente é prioridade. Porque a educação é prioridade quando se faz campanha eleitoral, saúde é prioridade, não é? Combate ao desemprego é prioridade, mas na hora de botar a canetinha na mão e pagar as contas, o que é de fato prioridade? Publicidade, como aqui é tão bem denunciado,
Será que eles conseguem colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormirem, sabendo que milhares de pessoas que estão lá nessa região ficaram sem esse atendimento? Então é muito triste isso. Ademais, a saber que nenhuma atitude foi tomada, a não ser de negar. Negamos que estamos devendo uma notinha, inclusive foi repassado tanto e está tudo certo. Mas é a população que ficou sem os serviços. A unidade foi fechada e o Altino Ventura, com muita responsabilidade, vereador Renato Antunes, colocou a nota e disse o seguinte: olha, diante da falta de repasse por parte do governo estadual, nós não temos condições de continuar funcionando. Já estavam funcionando com 35% da sua capacidade operacional comprometida, assim como estão funcionando também as unidades que estão aqui na região metropolitana, mas nada foi feito, a população perdeu, a população continua sem o serviço e nada, absolutamente nada, até o dia de hoje. O governo do Estado não se pronunciou para dizer se o fechamento do Altino Ventura vai ser revisto, se eles vão pagar o que devem para poder a unidade voltar a funcionar. A verdade é que os usuários, as pessoas doentes, estão sem o atendimento do Altino Ventura. Eu ouço com atenção o vereador Renato Antunes. Vereadora Ana Lúcia, parabéns pelo pronunciamento e pelo alerta. É bom quando a gente traz dados, para não dizer que a gente faz oposição por oposição, e não estamos falando aqui de oposição, estamos falando de fatos que está acontecendo em Pernambuco hoje. É muito diferente aquilo que o governo fala através das suas propagandas publicitárias, que são milionárias, daquilo que ele fala em época eleitoral, da realidade. A senhora falou sobre a falta de prioridades, e são duas áreas bem sensíveis: a saúde, como bem falou Vossa Excelência, o Altino Ventura é uma instituição que presta um serviço relevante, sendo fechado por falta de prioridade, e eu sei que a senhora vai mencionar também a questão da merenda escolar agora. Então tem empresa aí que foi contratada que está ameaçando suspender a entrega de merenda porque o governo do Estado não paga os serviços. São mais de 8 milhões de dívida. Então um governo que se diz técnico, que arrota para todo mundo que paga salário em dia como se fosse algo do outro mundo, mas é obrigação, está devendo merenda escolar. Quem é que vai sofrer na ponta da linha? As crianças que vão deixar de ir para as escolas, as unidades que vão deixar de funcionar. Sabemos que o governo do Estado diz que se paga em dia, mas anualmente deixa mais de 500 milhões em restos a pagar de um ano para outro, a dívida rolando. Então eu me pergunto, senhores, que prioridade é essa desse governo? É a prioridade da propaganda, que diz que prioriza saúde, educação e segurança, mas na prática é o Altino Ventura fechando, são as escolas sem merenda. Então eu não entendo isso como prioridade, eu entendo isso como falta de falar falsas... Falar a palavra dura, falar mentiras para enganar a população acerca de um problema que é gravíssimo hoje. Então me solidarizo com suas palavras, porque eu tenho certeza que a senhora escuta a população e hoje o Altino Ventura hoje é uma instituição que presta serviço para milhões de pessoas, mas trago também essa questão das escolas hoje, vereador André Regis, Vossa Excelência que visita as escolas em Recife, mas também tem essa visão holística para Pernambuco. Hoje tem criança sem merenda, porque tem empresa que não está entregando porque o governo do Estado não paga. Afinal de contas, ele diz que paga em dia o servidor, mas não paga as contratadas. Tem serviço aí de terceirizado que estão há 3, 4 meses sem receber, vereador. E aí é o governo da excelência da gestão, da propaganda, mas não da realidade. Parabéns, vereadora, pelo seu posicionamento, pelo seu olhar crítico. Não é fazer oposição pela oposição, mas é denunciar uma situação hoje que, infelizmente, ninguém se comenta porque não é conveniente para o governo do Estado. Obrigada, vereador Renato Antunes, eu incorporo totalmente seu à parte. A verdade é, senhores e senhoras, que em 2017 o governo do Estado fechou o seu mandato de 3 anos, devendo 240 milhões. Somente. Mas fez campanha prometendo 13º de Bolsa Escola. De onde ele vai tirar esse dinheiro, eu não sei. É do Altino Ventura, que fechou suas portas e que nenhuma atitude foi tomada até essa data. E essa instituição, que já tem 32 anos, é renomada. Não faz de brincadeira, não enrola, não. Essa instituição é patrimônio desse povo. Povo que não tem assistência oftalmológica.
vereador Almir Fernando. Povo que consegue fazer uma cirurgia de catarata. Mas, nesse momento, aquele polo que compreende o Sertão do Mochotó e o Agreste estão sem atendimento. Mesmo com esse polo aberto, acredito que os senhores, como eu, cansou de ver a fila aqui na Fundação Antônio Ventura do centro da cidade, tomando as ruas. Não é, vereador Jairo Brito? Aquilo ali é população que vem do interior também. Imaginem os senhores agora, com o fechamento dessa unidade. O que é que o governo do Estado tem para dizer a essa população? Alguém pode se perguntar, mas o que é que isso tem a ver? Governo do Estado com Câmara Municipal do Recife? Tem tudo a ver. Esse microfone aqui foi franqueado a mim pelo povo. E esse mesmo povo que nos procurou no gabinete para dizer que a Fundação Antônio Ventura está fechada, porque o governo do Estado não está pagando a fatura e, tendo sido feito várias negociações, não apresentou nenhuma contraproposta. Mas não é somente do Altino Ventura que eu tenho aqui para falar, não. Diferentemente da vereadora que me antecedeu, que disse que o governo do Estado estava de parabéns por algumas coisas. Mas dessa conta aqui, ele não está de parabéns. Essa conta aqui, quem está pagando é o povo sofrido. E tem outra conta que eu vou falar. Nesse momento, os estudantes da rede estadual estão sem recarregar o seu passe livre. Sabe por quê? Não tem também o que dizer o governo do Estado. Os estudantes estão sem passagem para ir para a escola. Mas o projeto Passe Livre, que não é ruim não, viu? Foi moto de campanha, mas não está sendo cumprido. Então eu quero saber se os estudantes vão ficar sem as suas passagens para irem para as escolas. A educação não é prioridade? Ou é só quando ela vira uma peça de publicidade para fazer campanha? Ademais também, 35 cidades do Estado poderão ficar sem merenda, vereador Romero Jatobá, a partir de segunda-feira. Porque a empresa que presta o serviço também está sem receber, senhor presidente. Então, eu tenho a impressão que a dívida do Estado é muito maior hoje do que a que foi anunciada em 2017, senhor presidente. Mas ele fez propaganda e conseguiu se reeleger prometendo 13º do Bolsa Escola. De onde vai sair esse dinheiro? Quem vai pagar a fatura são as pessoas, é o povo. E quando eu digo povo, é o povo que mais precisa. Eu não sei se os senhores já ouviram o ditado, é quando a gente cobra um santo e descobre o outro. Já ouviram esse ditado? É exatamente isso que o governo do Estado está fazendo. Cobra um santo e descobre o outro. Quem paga a conta, essa fatura aqui, quem está pagando, são os mais necessitados. É a população pernambucana que está sofrendo. E eu quero aqui deixar registrado que as denúncias que a gente tem recebido, todas giram em torno de contas não pagas, de empresas que não estão recebendo e de serviços que não estão sendo oferecidos. Eu espero que esse microfone aqui, ecoe, chegue lá no Palácio e o governador dê uma resposta à população. Afinal de contas, ele foi reeleito no primeiro turno, é governador hoje dos que votaram nele, dos que não votaram, dos que estiveram na base, dos que não estiveram e que nós merecemos uma resposta. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para o grande expediente. Vereadora Natália de Menudo, Vossa Excelência, salva pelo gongo, tem o tempo regimental. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa e público presente. Venho a esta tribuna, lamentavelmente, tendo que lembrar que hoje é o Dia da Consciência Negra. Digo lamentavelmente pelo fato de ainda termos um dia específico para lembrar que o negro merece respeito, reconhecimento e ser inserido dignamente em nossa sociedade, que tanto os maltratou e maltrata. Digo lamentavelmente pelo fato de termos um dia para ter que nos lembrar e reconhecer a importância, história, luta e a dor negra, quando na verdade esse reconhecimento, respeito e combate deveria ser algo natural, espontâneo e diário. O dia de hoje também faz referência
a morte de Zumbi dos Palmares. Um dos principais líderes do Quilombo dos Palmares é símbolo da resistência contra a escravidão do negro submetida pelo branco. Sinto-me extremamente impotente, preocupada e triste diante de uma onda supremacista do ideal ariano que se levanta em alguns lugares no mundo e no Brasil. A proliferação do discurso de ódio é cada vez mais explícito. Há alguns dias, semanas talvez, tivemos uma mãe que fantasiou um filho branco de escravo no Halloween. Uma médica que publicou a foto de uma selfie sua e da sua empregada doméstica, acompanhada da legenda: a Lei Áurea ainda não chegou aqui. Você vai pedir pra... Mês em que tivemos pais de famílias assassinados enquanto carregavam um guarda-chuva ou uma furadeira que confundiram com um guarda-chuva, com a arma. E essas mesmas pessoas, e se essas mesmas pessoas fossem brancas, teriam sido vítimas dessa forma? Ano em que tivemos uma vereadora negra, ativista, em prol das causas do preto e pobre favelado, assassinada. E até hoje, ninguém foi responsabilizado. Tempos em que ainda queremos saber onde está o Amarildo, o Zé Pretinho, o Zé Ninguém. Tratar os iguais e desiguais de forma igual não é igualdade. Temos que respeitar os negros e sabermos que os brancos não são melhores que eles têm capacidade sim, que negros não precisam de cota para entrar em uma faculdade, porque eles têm inteligência sim, porque todos nós somos iguais, independentes de cor. E dou agora a oportunidade ao vereador Maguari. Vereadora Natália de Menudo, eu quero parabenizar o pronunciamento de Vossa Excelência referente à valorização aos negros de todo o nosso país. E nós sabemos que os negros trabalharam muito por todos nós, por os escravos, cana-de-açúcar e muitas prestações de serviço ao nosso país. E a gente sabe que existe a discriminação a nível de todo o Brasil, mesmo com as novas leis, algumas conquistas, mas sabemos que existe discriminação. Parabenizo Vossa Excelência pelo excelente pronunciamento e diante da valorização aos negros do nosso país. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador, e quero dizer que estou na luta e fiscalizando aqueles que, pelo motivo de ter a cor branca, querer ser melhor do que alguém, porque vocês não são melhores que ninguém, todos nós somos iguais. E escuta agora a vereadora Ana Lúcia também. Vereadora Natália de Menudo, primeiro eu quero parabenizá-la, e eu queria falar um pouco, porque enquanto professora eu ficava muito inquietada, senhor presidente, com esse Dia da Consciência Negra. Eu fui criada por um matuto alagoano chamado Seu Bio. E ele dizia a mim: você tem consciência, minha filha? Então, todas as vezes que eu entrava em sala de aula, ele dizia para mim: o que é ter consciência negra? Talvez a gente não precisasse ter nenhum dia para lembrar o que é ter consciência negra. Se nós lembrássemos que o racismo, ele está embutido em todos nós. Quando a Vossa Excelência coloca assim: ninguém é melhor que ninguém, o branco não é igual. Deus nos criou, assim eu creio. Raça humana. Sejamos da melanina como a minha, que não aguenta muito sol, seja da melanina do negro, do mais escuro, raça humana. O problema está em não admitir que nós somos racistas. Quando a gente pega o elevador e a empregada do colega está nele, e a gente diz com um olhar censurador que ela não deveria estar ali. Quando a gente chega num restaurante que a gente encontra o maître
ou proprietário negro, os nossos olhos ficam assustados. Esse é o racismo velado que está dentro de mim, dentro da senhora, dentro da maioria da população. Existe. O problema é que a gente vive negando. O problema é que a gente vive dizendo. A gente maltrata quando a gente não paga o salário digno ao trabalhador, que em sua maioria doméstico ou nos cargos inferiores são negros. Discordo quando a senhora diz, Vossa Excelência, que a gente não precisa de cota. Precisamos, infelizmente. Por enquanto, essa cota de reparação de dano são 500 anos de história, massacre. Lembrar que é negro só porque trouxe os pratos típicos, as religiões de matrizes africanas? Não. Lembrar que é um ser humano que foi excluído historicamente, continua sendo excluído. Sabe quem mais morre na periferia? O negro, o jovem. Sábado, um estudante meu, de 15 anos, foi alvejado por 6 tiros na comunidade de Boa Viagem. Por quê? Eu tenho certeza absoluta, ele era negro. Graças a Deus ele não morreu. Mas quem o alvejou achou que ele era bandido, porque ele é negro. Mas não devemos reforçar a diferença de cores quando a gente diz eu sou branco, você é preto. Muito pelo contrário. Mandela dizia, a raça humana precisa caminhar juntos. A gente sabe que existe também o preconceito do contrário. E aí, eu termino minha fala dizendo para a senhora, não precisamos apenas do Dia da Consciência Negra, precisamos ter consciência de que o ser humano, independente da sua cor, da sua raça, da sua condição social, ele é ser humano e precisa ter resguardado seus direitos, precisa ter resguardado todos os direitos iguais, além dos direitos, ser respeitado como ser humano. Muito obrigada. Certo. Eu que agradeço, mas como eu havia falado, eu acho que é lamentável a gente precisar de um dia, né, sobre a consciência negra. E também acho lamentável a cota, porque eu não consigo entender, nem botar na minha cabeça, que um negro precise de cota para entrar numa faculdade, porque a cor dele não define a inteligência dele, nem o que ele aprendeu durante toda a sua vida. Então, é lamentável, sim, a gente ter um dia específico, como a vereadora falou, já que a gente tem que ter consciência todos os dias e sermos valorizados, como você falou, como raça humana, e não negro e preto ou branco, ser melhor ou melhor que ninguém. Viu? Obrigada. Obrigado, vereadora. Então, assim, encerrado o grande expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para o tempo de liderança, nem explicações pessoais, eu encerro a sessão desta tarde, convidando todos para a sessão solene, logo mais, às 18 horas, em que esta casa fará a entrega da medalha do mérito de saúde, professor Fernando Figueira, aos médicos indicados para a honraria pelos senhores vereadores. Está encerrada a sessão desta tarde.